Olá, sejam bem-vindos a esta segunda sessão sobre a Epístola ao Filho do Lobo, a última grande epístola revelada por Bahá'u'lláh. Na primeira sessão, nós dissemos que há várias formas de abordar os temas e a estrutura desta epístola e apresentámos alguns exemplos. Aqui está uma abordagem proposta pelo Wilmette Institute num curso sobre a Epístola ao Filho do Lobo. Ele diz que esta epístola pode ser vista como uma seleção feita pelo próprio Bahá'u'lláh das suas escrituras mais relevantes e que é também uma epístola onde nós encontramos uma proclamação pública do surgimento escatológico de Bahá'u'lláh, isto é, uma afirmação de como Bahá'u'lláh surge como um cumprimento das profecias que anunciam o fim dos tempos, uma epístola onde Bahá'u'lláh declara a sua missão e o seu propósito, onde estão incluídas várias narrativas autobiográficas e experiências pessoais que foram importantes e marcantes para Bahá'u'lláh, a apresentação de vários princípios morais e éticos, explicação de profecias do passado e do seu significado simbólico e espiritual, uma epístola onde nós encontramos elogios fervorosos a vários mártires bahá'ís e onde é dado destaque a outros aspectos da história e de ensinamentos bahá'ís. Nos parágrafos 55 a 104 que vamos encontrar hoje, nós vemos que Bahá'u'lláh reafirma que Deus é a fonte da sua revelação e que ele apresenta provas dessa afirmação. Ele cita extensivamente as suas epístolas a reis e governantes, com o objetivo, diz ele, de que o sheik possa saber com certeza que tudo o que foi mencionado proveio de Deus. Isto é, Bahá'u'lláh diz ao sheik que aquelas epístolas a reis e governantes do seu tempo são uma prova da sua divindade, da origem divina da sua causa. E ao citar essas epístolas a reis e governantes, Bahá'u'lláh revela ao sheik aquilo que é o objetivo da sua revelação, transmitir a reis e governantes do mundo aquilo que é a causa do bem-estar, a unidade, a harmonia, a reconstrução do mundo e a tranquilidade das nações. Esse é o propósito de Bahá'u'lláh para as nações do mundo. E vejam como esta descrição contrasta com aquilo que tantos governantes e líderes políticos nacionais afirmam para os seus países. Dizem que querem que o seu país seja poderoso, tenha prestígio, tenha progresso, seja rico, seja famoso. Bahá'u'lláh afirma é totalmente diferente. Ele fala do bem-estar, da unidade, da harmonia e da tranquilidade entre as nações. E, portanto, esta perspectiva que Bahá'u'lláh apresenta é bem diferente. Bahá'u'lláh também expressa a sua esperança de que o sheik seja envolvido, diz ele, pelas brisas da revelação e se levante para ajudar a causa de Deus. Isto é, Bahá'u'lláh expressa a sua esperança de que o sheik reconheça a sua causa e se levante para a defender e a divulgar. Porque o sheik tinha capacidade para reconhecer a sua causa, tal como qualquer um de nós. Mas o sheik recusou reconhecer Bahá'u'lláh, recusou apoiar a causa Bahá'í. Nas passagens das epístolas dirigidas a reis e governantes, nós vemos que Bahá'u'lláh proclama a todos eles a sua identidade enquanto manifestante de Deus e declara abertamente a sua missão. Ele apela a vários reis e governantes para que o reconheçam e para que se levantem para ajudar a sua causa. Ele diz-lhes que há recompensas e punições que terão de enfrentar de acordo com as suas respostas à causa que ele agora está a revelar. E dá-lhes conselhos específicos sobre o estabelecimento da paz menor e a forma como devem tratar os seus súbditos. Nessas epístolas ele também descreve os seus sofrimentos, dizendo que esses sofrimentos têm semelhança com os sofrimentos a que foram sujeitos outros manifestantes do passado. E declara também a sua alegria em poder oferecer a sua vida no caminho de Deus, afirmando que tem poder
para impedir qualquer pessoa que se queira opor à sua missão. Quando nós olhamos para as epístolas que Baha'u'lláh dirigiu aos reis e governantes do seu tempo, nós devemos ter presente que no século XIX o destino da maioria dos povos do mundo estava na mão de uma dúzia de famílias reais. Ao anunciar a sua missão a reis e governantes do seu tempo, Baha'u'lláh está a dar a maior exposição pública possível da sua causa. Ele envia epístolas a Napoleão III, ao Shah da Pérsia, à Rainha Vitória, ao Papa Pio IX, ao Kaiser da Alemanha, Guilherme I, ao Czar da Rússia, Alexandre II, ao Sultão do Império Otomano, Abdulaziz, e revela também palavras dirigidas ao Imperador austro-húngaro, Francisco José. Curiosamente, na Epístola ao Filho do Lobo, Baha'u'lláh diz-nos que há algumas epístolas que ainda não foram entregues a estes governantes e espera que surjam pessoas que possam entregar essas epístolas. Além de citações das suas epístolas a estes reis e governantes, nestes parágrafos nós vemos que Baha'u'lláh também aborda o assunto da sua própria divindade. O clero muçulmano tinha acusado os babis de acreditarem que Baha'u'lláh era o próprio Deus. E Baha'u'lláh, nesta epístola, nega essa acusação e explica a posição paradoxal dos manifestantes de Deus. Ele define o que entende por divindade e explica a natureza da sua condição. Isto nos parágrafos 69 e 70. Este tema da divindade dos manifestantes de Deus já tinha sido abordado no livro da Certeza, de Tabi Khan, e é uma das questões que sempre foi importante para todas as religiões. O que é que se entende por divindade de um manifestante de Deus? Isto é, quando nós dizemos que o fundador de uma religião tem autoridade divina, o que é que se pretende dizer com isso? E o que é a sua condição? Ele é um humano que se fez Deus, um Deus que se fez humano, ele tem um plano, ele existe num plano entre o humano e o divino. Enfim, Baha'u'lláh explica aqui essa condição de divindade. E é um tema que nós Baha'is devemos perceber e devemos saber expor com toda a clareza. Depois, estes parágrafos contêm também exortações e advertências aos Baha'is. Baha'u'lláh adverte-os contra a traição, o derramamento de sangue, contra julgamentos injustos e contra a dissensão. Estas palavras têm um contexto. É que durante a estadia de Baha'u'lláh em Constantinopla, o seu meio-irmão, o Mirza Yahya, também conhecido como Subi-Azal, e os seus seguidores, conhecidos como Azalis, eles engendraram vários planos traiçoeiros contra Baha'u'lláh e contra outros Baha'is. E as advertências que estão nesta epístola contra a traição dirigem-se aos crentes que podem ser apanhados nesses planos e nessas maquinações do Mirza Yahya. E ao mesmo tempo Baha'u'lláh aconselha os seus seguidores a serem fidedignos e generosos, a usar a sabedoria para subjugar os corações das pessoas e a ocultar os pecados dos outros. Portanto, há aqui um apelo à integridade moral dos crentes, dos Baha'is, e uma advertência perante as insinuações e os apelos à traição que eram feitos pelo Mirza Yahya e pelos seus seguidores. Um dos aspectos muito presentes nas escrituras Baha'is é a exortação da não-violência. E estas exortações surgem desde o início da revelação de Baha'u'lláh.
Depois dos confrontos com Babis no Forte Tabarsi, em Zanjan e em Nairiz, e depois do atentado contra a vida do Shah, em 1852, os Babis passaram a ser vistos como uma ameaça ao poder político e poder religioso da Pérsia. E Bahá'u'lláh, uma das primeiras coisas que faz após receber a revelação divina é exortar os Babis a abdicarem de atitudes violentas e a não usarem armas. E em várias ocasiões ele vai repetir essa advertência. Ele vai exortar à utilização de métodos não violentos na defesa e na divulgação da fé Bahá'í. E aqui na Epístola ao Filho do Lobo, ele recorda todos esses momentos em que exortou os seus seguidores a usarem métodos não violentos. E também os adverte contra o uso da calúnia e da violência verbal. Nós vemos aqui todos os parágrafos em que surgem essas exortações pela não violência. E vamos ver alguns exemplos. Ele diz o seguinte: acautelai-vos para não derramar o sangue de ninguém, sacai a espada da vossa língua da bainha da locução, pois com ela conquistareis as cidadelas dos corações dos homens. Abolimos a lei que vos ordenava fazer a guerra santa uns aos outros. A misericórdia de Deus, em verdade, envolveu todas as coisas criadas, se apenas o entendesseis. Ó povo, não espalheis a desordem na terra, não derrameis o sangue de ninguém, não consumais injustamente os bens alheios, e nem sigais todo o tagarela execrável. E por fim, a espada de um caráter virtuoso e uma conduta íntegra é mais afiada do que lâminas de aço. Portanto, como eu disse, nós encontramos com frequência nas escrituras bahá'ís esta exortação da não violência. Também existe noutras religiões. Nós, no cristianismo, temos, por exemplo, o ensinamento de dar a outra face quando somos agredidos, ou a exortação para a não utilização de armas, como se diz, quem vive pela espada morre pela espada. Mas são exortações escassas e muito pontuais. Aqui nas escrituras bahá'ís, elas estão constantemente presentes. E se nós olharmos para as escrituras bahá'ís, nós podemos identificar uma cronologia de ensinamentos anti-violência. Começa logo antes de Bahá'u'lláh ter anunciado a sua revelação, em 1861-62, numa epístola revelada nessa ocasião, e logo depois, por ocasião da sua declaração no Jardim de Rizvan, em 1863. Mais tarde, no Suriakal, na Epístola do Templo, ele volta a repetir essas exortações, repete-as na Epístola ao Shah da Pérsia. E, claro, no Kitab Yaqdaz, no livro mais sagrado da fé Bahá'í. Depois encontramos novamente no Bisharat, na Epístola das Boas Novas, e, claro, nesta Epístola ao Filho do Lobo que estamos aqui a analisar. Portanto, percebemos que o apelo à não-violência é um tema muito presente ao longo da revelação de Bahá'u'lláh. Referimos na primeira sessão que há várias narrativas autobiográficas nesta Epístola ao Filho do Lobo. Uma delas refere-se a eventos passados na cidade de Constantinopla. A cidade de Constantinopla tornou-se um importante centro de atividade Bahá'í a partir do momento que Bahá'u'lláh esteve ali exilado durante 4 meses. E depois, quando ele é exilado para Adrianópolis, ele dá instruções a alguns crentes para que fiquem ali na capital e que atuem como canais de comunicação entre ele e os outros crentes. Só que, com a chegada de Mirza Yahya a Constantinopla, a cidade torna-se um centro de intrigas e conspirações contra Bahá'u'lláh. E é uma situação que se vai manter durante quase uma década. É uma situação que é mencionada na Epístola ao Filho do Lobo, que gerou tremendas tensões e desconfianças entre Bahá'ís, que seguiam Bahá'u'lláh, e Azális, que seguiam Mirza Yahya. E Bahá'u'lláh sofreu profundamente com a traição do seu meio-irmão, e o próprio governo otomano
fruto dessas intrigas e dessas conspirações, acaba por aplicar medidas mais severas e mais repressivas contra Bahá'u'lláh. A capital otomana é frequentemente descrita com um tom de desagrado e desconforto. Vejamos um exemplo. Bahá'u'lláh diz o seguinte: as coisas chegaram a tal ponto que a conduta deste injuriado foi, em todos os sentidos, grosseiramente deturpada, e de tal maneira que seria indigno mencioná-lo. Um dos nossos amigos relatou que entre os habitantes da grande cidade, Constantinopla, ouviu, com a maior mágoa, afirmar que todos os anos uma quantia de 50.000 tumanes era enviada da sua terra natal para Acca. Este é um dos muitos exemplos dos boatos que corriam em Constantinopla. Nós vamos ver que, ao longo desta epístola, Bahá'u'lláh vai referir outros eventos que ocorreram em Constantinopla. Enfim, olhando para estes parágrafos em que nos estamos a focar, eu destaco um em que se refere à possibilidade de eliminar o medo. É um parágrafo que tem despertado a curiosidade de vários bahá'ís, que muitas vezes questionam, mas o que é que será? Como é que é possível eliminar o medo? Bom, na epístola, Bahá'u'lláh diz o seguinte: nos tesouros do conhecimento de Deus está oculto um conhecimento que, quando aplicado, eliminará largamente, mas não totalmente, o medo. Este conhecimento, porém, deve ser ensinado desde a infância, pois ajudará grandemente a sua eliminação. Tudo o que diminui o medo aumenta a coragem. É óbvio que, como eu disse, vários bahá'ís questionam qual será este ensinamento, que mais é que haverá sobre este assunto. Ora, Shoghi Effendi, numa carta escrita em seu nome, ele esclarece essa questão. E ele diz o seguinte: não temos forma de saber qual a ciência a que Bahá'u'lláh se referia quando disse que eliminaria largamente o medo. E porque não são feitas outras referências nos ensinamentos, o guardião não consegue identificar qualquer outra coisa nesta afirmação. Fazê-lo seria afastar-se da sua função de intérprete dos ensinamentos. Ele não pode revelar nada além dos ensinamentos. Bom, pegando agora na forma de abordagem do Sr. Rupert Dunbar, nós podemos dizer que nos parágrafos aqui referidos nós encontramos doutrinas em que Bahá'u'lláh aborda a questão dos reis da terra e a paz menor, a forma como podem contribuir para a construção da paz no mundo, onde Bahá'u'lláh faz narração das várias provações a que foi sujeito, onde são citados certos da Epístola ao Shah da Pérsia, onde Bahá'u'lláh apresenta doutrinas relativas ao conceito de divindade e deidade, e depois onde são apresentadas citações da segunda Epístola a Napoleão III, das palavras dirigidas ao czar da Rússia e de certos da Epístola à Rainha Vitória. E agora, para estudo e reflexão, eu proponho um conjunto de questões para a vossa investigação e aprofundamento pessoal. E as questões, que depois podem também ver no texto que acompanha este vídeo, são as seguintes. Qual é o maior meio para garantir a tranquilidade das nações? A resposta está no parágrafo 55. Como é que Bahá'u'lláh prova que esta relação veio de Deus e não de si mesmo? Se o Shah ouvisse o chamamento de Bahá'u'lláh, qual seria o resultado? O que pretende Bahá'u'lláh dizer com o termo divindade no parágrafo 69? Qual é a fonte de prosperidade e riqueza para a humanidade? E ao termos conhecimento disto, que atitude devemos ter? Na Epístola a Napoleão III, quem é que Bahá'u'lláh afirma ser? Qual é a recomendação de Bahá'u'lláh para os monges? Qual é a punição prometida a Napoleão III pelas suas ações?
Pois, qual foi a resposta de Bahá'u'lláh às tribulações que ele sofreu? Temos vários parágrafos onde podemos encontrar a resposta a esta questão. O que é que Bahá'u'lláh pretende dizer com a expressão o mundo, no parágrafo 91? O que é que se deve fazer quando se tem conhecimento do pecado alheio? E porquê? Na Epístola ao Quesar, quem é que Bahá'u'lláh afirma ser? Bahá'u'lláh cita as suas próprias epístolas ao dirigir-se ao Sheikh. Porquê? Qual é o propósito do aparecimento de Bahá'u'lláh? Quais são as ações da Rainha Vitória que Bahá'u'lláh elogia? Estas são, pois, questões para aprofundamento e estudo dos parágrafos abordados nesta segunda sessão. Para reflexão e meditação, eu deixo estas palavras de Bahá'u'lláh. Ó povo de Bahá, subjugai as cidadelas do coração dos homens com as espadas da sabedoria e da elocução. Diz, a espada da sabedoria é mais quente que o calor do verão e mais penetrante que lâminas de aço, se o compreendesseis. Desembainhai-a em meu nome e com o poder da minha força, e conquistai então as cidades dos corações daqueles que se isolaram na fortaleza dos seus desejos corruptos. Estas são palavras do parágrafo 92 de Epístola ao Filho do Lobo, que vos deixo como tema de reflexão e meditação. De que forma é que estas palavras nos podem influenciar? De que forma é que nós podemos ter as nossas ações a seguir os ensinamentos que aqui estão contidos nestas palavras? E assim chegamos ao fim desta segunda sessão sobre a Epístola ao Filho do Lobo, a última grande epístola revelada por Bahá'u'lláh. Deixo também como referências alguns sites que podem consultar para aprofundar os temas aqui expostos. Obrigado pela vossa atenção.